todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voz da Sabedoria. E hoje o nosso tema é bem profundo. E já vamos começar, antes de falar sobre o tema, eu já quero aí te convocar a apertar nesse sininho, a se inscrever no nosso canal, a compartilhar este episódio incrível. Já manda aí para os grupos familiares, se permita sentar em volta aí do seu sofá, da sua cama, da sua mesa e mergulhar neste episódio que vamos falar sobre empreendedorismo. E a palavra hoje, Salomão, ele nos deixou aqui em Provérbios 16:3. Consagre tudo que você faz ao Senhor. E aí eu te pergunto, você tem consagrado ao Senhor os seus sonhos, os seus objetivos, a sua empresa, o seu negócio, os seus dons, as suas habilidades, o trabalho que você desenvolve? Porque olha só, quando você consagra tudo ao Senhor, olha o que Salomão diz: os seus planos serão bem-sucedidos. E talvez a coisa não está andando na sua vida. Você empreende, faz, você sabe que você tem um bom serviço, um bom produto, mas as coisas não andam. É porque está faltando consagrar, apresentar ao Senhor. Empreender com sabedoria é o tema do nosso episódio de hoje. Princípios que sustentam o verdadeiro sucesso. E é basicamente essa consagração, esse princípio, diante de fazer, de pôr a mão, de executar, consagrar e apresentar ao Senhor. Hoje a nossa convidada aqui é nossa conterrânea, né, Adelita? Nordestina, aqui nós estamos numa mesa de nordestina. Minha conterrânea baiana, Marilu Soares, a mulher aqui empreendedora, tem o sangue aqui de empresária nas veias aqui. Ela vai falar aqui um pouquinho sobre essa trajetória de vida, não é isso, Adelita? Exatamente. Vamos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marilu Soares e empreender com propósito é um desafio, né? Porque já começamos a empreender com propósito. E no longo da vida, você vem aí aprendendo. Eu sou Marilu Soares, sou casada e mãe de 3 filhos. Hoje estou aqui com essas divas, minhas conterrâneas, trazendo um pouco para vocês o que é empreender com propósito. Hoje, a minha caminhada, se eu falar para vocês que sempre eu comecei empreendendo com propósito, não foi fácil. Eu não comecei empreendendo com propósito. Eu comecei a empreender na força do saber dos pais. Vai lá, faz, você tem que trabalhar. Mas eu não sabia o que era empreender com propósito. Nossa, uau! Né? E agora está tendo essa descoberta, né? Agora tem essa visão. E aí, quando você muda essa visão, já é uma outra história, né? Outra história. Na sua vida. Outra história. E o que, para você agora, né? Que você está nessa vivência diferente, né? Sobre empreender com propósito. O que para você, o que você considera um princípio e o que você considera inegociável? Inegociável. Você não pode negociar seus princípios, sua ética, sua moral, o seu respeito com o seu cliente, o seu respeito com a sua empresa. É fundamental você ter os princípios sobre os seus negócios. Dá um exemplo para mim de princípio. Princípios que eu digo é você consagrar tanto o que você está fazendo e você também imaginar que o seu próximo, ele tem que ver você como um todo. Como que você passa para ele um respeito maior do que ele pode acreditar que não só os seus negócios, mas a sua palavra de princípio, de respeito é fundamental. Precisamos disso aí, né? E eu tenho visto a diferença, né, das pessoas que pensam dessa forma, né? Que a palavra de Deus fala tudo isso sobre isso, princípio, né? E quando a gente vive essa diferença dessa forma, né, as coisas fluem diferente, né? Flui diferente. É totalmente diferente. Nós ter princípio naquilo que nós fazemos. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Porque nós vivemos num sistema que prega todos os dias, ele quer fazer você sair dos caminhos certos. Mas quando você tem princípio ético e moral, você consegue passar por todos os obstáculos da vida. Sim. Muito obrigada.
E olha, e o quanto que isso também influencia, diz muito sobre os nossos serviços e sobre os nossos produtos. Sim. E trazer essa integridade, não corromper seus princípios, seus valores, a ética, principalmente esse princípio de temer a Deus, que é, como já falamos aqui, inegociável. E agora, trazendo aqui, hoje estamos aqui, a não só empreendedora, empresária aqui que desperta outras mulheres, mas também o movimento que ela tem na Bahia, Também, né, Adelita? Tá bem Se movimentada. movimenta aí com mulheres, já é a terceira ou quarta vez que você está se programando para ir na Bahia? É a terceira edição que nós estamos agora levando esse novo projeto, que é o SP Negócio, né? Que é um movimento para homens e mulheres. Eu coloquei o SP Negócio para todos os públicos. Mas o meu movimento lá é o MPG, que é um movimento pescando gerações. Uau! E esse movimento, ele foi desafiador para mim. Sair de São Paulo e voltar na minha cidade após 20 anos. Nossa. E com 15 dias eu lancei esse projeto e consagrei o Senhor. Eu não fui lá porque eu quis. Eu fui pelo um chamado. O meu chamado naquele lugar, eu estou embaixo de uma cobertura de Deus. Deus me levou até lá e consagrou esse movimento. E ele falou, vá e faça. O movimento cria ele. Foi lindo o primeiro, o segundo também. E agora nós colocamos o SP Negócio, que é um movimento que eu quero aderir, que são para mulheres empreendedoras de verdade, mulheres que acreditam que nós temos uma inteligência dentro de nós, que nós não devemos mais assistir e copiar outras pessoas. Nós temos que colocar em prática todos os dons que Deus nos deu. Que somos únicas, né? Isso. Únicas mulheres, únicas que você acredita que você tem uma inteligência maior. Cada um tem essência diferenciada da outra. E aí, por isso que não pode ter disputa, não poderia ter essas coisas, né? Sim. De competições, porque cada um tem o seu espaço, né? Isso. Como a sua... como ser uma pessoa única, diferenciada de tantas, né? Sim. Mas muitas vezes as mulheres vêm a querer competir. Sim. Né? E você está trazendo para as mulheres uma condição delas poderem se entenderem com ela mesma e provar isso, que elas podem. Muito Verdade. bonito esse movimento. Eu Sim. escutei um pouquinho lá no espaço que a gente teve, né? Tive a oportunidade de ouvir muito você. E glória a Deus. Quando a gente tem um propósito, né? Sim. O Senhor coloca a gente num caminho que a gente nem imagina, né? Verdade. É verdade. E aí, e como equilibrar fé, espiritualidade e visão estratégica dentro do empreendedorismo moderno, sem abrir mão da essência e dos valores, né? Você já falou aqui sobre valores. Como que é trazer esse equilíbrio, falar de fé, falar de espiritualidade, dentro dessa visão, né? Essa visão estratégica. A fé, ela é a ação dos nossos negócios. Quando a palavra de Deus diz oração, e você corta ali, passa um traço, ora e ação. Eu aprendi que dentro dos negócios você tem que ter a fé, a oração. Ela é a base, a sustentação do seu equilíbrio emocional para você fazer o planejamento dos seus negócios. Um depende do outro. Sem você orar, e sem você ter ação, e sem você ter planejamento, você não vai chegar nos princípios. Os três juntos. E olha, trazer esse equilíbrio, né, Adelita? A gente preza sempre isso, de trazer isso aí. Aí, como Salomão diz, logo no primeiro, nós estamos no primeiro capítulo de Provérbios, de trazer ele para o centro. Quando você traz Deus ali, esse temor, o princípio, tudo se torna mais fácil. Isso não quer dizer que não vai ter desafio no empreender. Vai ter. Né? Vai ter. Hoje, nessa caminhada, nessa jornada, muitas pessoas, elas me procuram e a seguinte pergunta delas é assim: como empreender e não passar pelos obstáculos? Eu quero saber essa receita tem resposta. E aí essa pergunta sempre ela anda comigo todos os dias, porque são perguntas de todos os dias. E aí é que entra nessa fé. A fé do empreendedor e o planejamento do empreendedor. Não é fácil empreender.
Tem um caminho, né? Tem o caminho. E esse caminho você tem que buscar. Quando eu comecei a empreender, era fácil quando eu empreendia para os outros. Sim. Uhum. Eu empreendia vendendo produto para outras pessoas. Era muito fácil, porque eu não sabia o que era o produto. Eu só ia lá pegar e fazer o meu papel de vender. Pronto. Quando eu fui fazer o meu produto, É outra história. aí eu entendi o que é empreender. Vai ter o dia do choro, vai ter o dia do desespero, vai ter o dia de tudo. Mas se você equilibra a sua fé e a sua ação, vai dar tudo certo. Porque as pessoas pensam que vai ser sempre fácil. Né? Você começa a descobrir algo para fazer e é que a gente vê, né, muitos empreendedores que abre e fecha no Brasil muitos e muitos. Muitos e muitos. Aí, o número é altíssimo. Sim. Né? Porque desiste por quê? Primeiro, não teve o planejamento que você está falando. Né? E depois, não age com fé de verdade. Né? Muitos vão por impulso. Sim. Um vai porque o outro fez um produto e foi bom para ele. Verdade. E acha que para essa pessoa também vai dar certo. Outros acham que quando começa a empreender, não vai ter desafios. Não vai ter que muitas vezes acordar um dia que pensava que era para o desfrute, vai Sim. ter que trabalhar. Sim. Então, tem esses obstáculos que as pessoas muitas vezes não querem. Então, eu acho que é um desses motivos, né? Como você está falando. Agir, né? Sim. Ação, oração. Tem que ter ação também. Muitas vezes, as pessoas... Eu conheci um empresário que abriu, mas acha que é o funcionário que tem que fazer sozinho. E, que nem as pessoas falam, né? Que o que engorda o boi é o olho do dono. Então, muitas vezes, eles também não entendem isso. Que eles que têm que estar na frente. Colocar a mão na massa, né? Esse é o diferencial a estratégia e os planos. É. E você sabe, trazendo isso assim, por que tem esse índice altíssimo de empreendedores, de pessoas que vai lá, abre sua empresa, tudo, e fecham as portas? Aí nós estamos falando de o quê? De um CPF fraco. Sim. E aí, como que eu fortaleço o CPF? pessoa. Aqui, ó, mental. Tudo se materializa o que está aqui no teu mental. Então, assim, eu vou achar que é um roseral. Eu chego na plantação lá de lavanda, vejo tudo bonito, só que teve um processo lá atrás. Tem uma história. Tem um contexto. É igual a Adelita. Você vê a Adelita bonitona assim falando, mas a Adelita não era assim, falava. ó. Ó, um ano, a Adelita tá até falando alto, a Adelita falava... Estou falando alto. Falava miando, com dó, a Adelita tinha voz, então assim... Só que ninguém viu o que ela passou lá atrás, nesse um ano, para chegar nessa evolução. Trabalho, né? É um trabalho, e a nossa vida é assim. Então, assim, a importância de trabalhar a nossa mentalidade enquanto empreendedor. E não achar que porque a Adelita abriu uma barraquinha ali de canecas personalizada, tá vendendo horrores. Fala, eu vou abrir porque ela tá vendendo. E quantas pessoas fazem isso, Não né? investiga se você é bom para aquele produto. Sim. Porque eu já fiz várias coisas. Né? E tem situações que era para mim fazer. Sim. Que era para... Mas agora, olhando como eu sou, como eu estou, eu entendi o que eu preciso ser feito, entendeu? Mas tem coisas que não era para mim fazer. Né? Mas, às vezes, a gente vai insistindo naquilo e fecha as portas, que eu vejo muito. Eu sou observadora demais, né? Eu ando observando, né? Nossa, já abriu. Não está 6 meses, fechou. Aí eu faço a pergunta, por que fechou? Né? Investiu bastante, mas por quê? É muito planejamento que tem que fazer. E, às vezes, as pessoas não vê tudo isso. Sim. Que, às vezes, tem que investir 1 ano para poder começar a ter o retorno. Sim. Não é assim? É verdade. E você quer o retorno rápido? A gente está mais de 1 ano aqui. Fazendo várias coisas. Lógico, muitos não viram. Mas a gente está aqui faz muito tempo. Os famosos bastidores. E não vê. Agora, A 4. é a 3, amiga. Esse provérbio 16:3 fala sobre consagrar os seus planos. O que você falaria para um empreendedor no dia a dia? O que significa esse versículo? O que significa consagrar todos os seus planos e tudo será bem-sucedidos. Quando você fala a palavra que você vai consagrar,
você já tem uma visão do que você quer fazer. A primeira coisa do empreendedor, ele tem uma visão, ele quer fazer algo. Na minha jornada de vida, eu tinha uma visão, mas eu não tinha o planejamento. E hoje o que eu digo para o empreendedor? Primeira coisa, planejamento. Estuda, capacita, antes de montar o seu negócio. Quando você se sentir pronto que o seu negócio é um negócio escalável, é um negócio que vai trazer retorno, faz pesquisa de mercado, se o seu negócio vai ser bem aceito no mercado, se o seu ponto está sendo visado naquele lugar, se a sua mercadoria vai ter um retorno, planejamento, estuda, consagra, e aí seus planos vão ser bem-sucedidos. Mas se você não colocar essas visões abaixo para que você visualize um futuro, não vai conseguir. E é bem profundo isso. E trazer. E nós estamos diante de um cara que deixou escrito, ungido a inspiração do Espírito Santo há mais de 3.000 anos atrás. É algo que é atemporal. Sim. Só que nós estamos aqui, fazendo uso no dia a dia. No dia a dia. Na prática. Então, Sim. são conselhos milenares. E ele, por ser um rei, que durante os seus 40 anos de reinado, não houve uma guerra sequer. Não houve, foi um reinado de paz. Foi um reinado onde a vizinhança, os reis da vizinhança vinham se sentar na mesa para descobrir. Me passa qual é o segredo. Qual é a E hoje, nós não estamos sentados diante de Salomão. Mas ele deixou aqui escrita. a escrita, né? O legado para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Quanto que é importante. Os princípios. Quais são os maiores erros, Mari, que você acredita que as pessoas cometem ao empreender sem base, sem princípios, e depois você vai falar como evitar esses erros? É possível, não é? É possível, né? Tem muitos erros. Eu mesmo cometi vários erros quando eu comecei. E aprendeu. Eu entrei no negócio. Primeiro erro, eu entrei no negócio que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava mais pela influência do que me capacitada. Não tinha capacidade nenhuma para entrar, não tinha estudo sobre o produto que eu ia vender, não tinha estudo e planejamento de nada. Entrei. O pior erro foi misturar as minhas contas pessoais com as minhas contas empresariais. O dinheiro da empresa, eu fazia o que eu queria, meu dinheiro, trabalhava de noite, gastava de dia. E aí foi o pior erro da minha vida. E o conselho que eu dou para que esses novos empresários comecem se planejando, estudando e fazendo uma diferença. Contas pessoais com contas empresariais, né? Para que você tenha um bom resultado. Hoje é o que eu ensino para as minhas mentoradas, não misturar o seu salário, porque se você monta um negócio, você tem 6 meses para que você tenha um resultado. Primeiramente da empresa, depois o seu salário. Saiba que você também é um funcionário também da sua própria empresa. Tipo vou vender um bolo, pega as coisas de casa. Isso. Né? Eu já fiz bolo, né? Sim. Pega alguns ingredientes que está em casa e não separa que aquilo lá é um investimento ali. É um investimento. E aí acabou o açúcar, acabou o trigo, você usou o produto, muitas vezes, da sua casa, né? Meio que isso, né? Sim. O produto da sua casa você usou para fazer o bolo que é para você vender. Sim. E aí você misturou tudo. Misturou tudo. Desse jeito. E aí? Depois, qual o resultado? Muitas vezes você não sabe nem o que você perdeu, o que você ganhou. Verdade. Verdade. Né? Que eu também já passei por umas situações dessas, vender dessas formas. Então, nessa que você está falando, nesse erro, eu aprendi que a gente tem que comprar os produtos separados, nota separada. Sim. Daquilo que você tem do produto que vai render lucro para você. Verdade. Aí você tem que saber o seu retorno, né? Sim. E guardar um pouquinho, né? Sim. Que muitas vezes não guarda, né? Gasta, né? E guardar o que vai investir. Tem uma reserva, não é? Uma reserva não é importante? É importante. Para essas situações? Sim. E aí, senão você vai... A pessoa pedir um bolo. Eu estou falando do exemplo de bolo que eu acho que é uma coisa mais prática. Sim. Bem prática para o dia a dia. Que muitas mulheres começam fazendo o seu bolo, né? É verdade. E seu vende. salgado, né? Seu salgadinho. salgado. Muitas mulheres começam fazendo salgadinho. Para vender bolo mesmo, de potinho. Mas, Isso. É muito disso. Sim. Né? Mas se ela faz da forma certa que nem você está falando, consagrar, né?
consagrar tudo ali. Orar, pedir para Deus estar cuidando daquela situação, para que ela viva o seu melhor. Sim. Né? Mas muitas vezes acabou isso, fez uma mistura. Depois, aí o freguês pediu a coisa e ela ficou na mão, porque ela não tem o dinheiro para comprar o produto. Sim. E aí? A empresa fechou no vermelho. Aí fechou no vermelho. E a casa também. E a casa também. Os dois. Os dois. Nossa, bem pensado. Os dois fechando no vermelho. Fechou no vermelho. Ô, Mari, e essa questão assim, de onde veio esse desejo de empreender? Alguém na família? Porque, vamos falar, eu como conterrânea, como baiana, lá a gente começou cedo. Eu falei até numa entrevista, apegando as frutas do terreno, lá do quintal de casa para vender. Você teve algum tipo de experiência assim na tua infância? A pobreza mesmo fez. Fez com que eu empreendesse cedo. Eu saí de casa, né, com 7 anos de idade. Fui morar com a irmã da minha madrinha para ser babá dos filhos dela. E aí, depois eu fui ser babá também com 12 anos em outra casa. Você ganhava salário? Não, eu ganhava nada. Era só para estudar, né? Para sair da roça para ir para a cidade para estudar. Para ganhar roupa, para ganhar roupa que meus pais não tinham condições de me dar. E ali, aos 12 anos, eu comecei a vender sonhos. Eu vendia sonho para a doceira da cidade. Uhum. E eu vendia sonhos, vendia pão, vendia bolo, vendia tudo para as mulheres empreendedoras da minha cidade. Só que eu não sabia o que era empreendedora, eu não sabia o que era comércio, eu não sabia o que era nada. Eu só ia lá e falava, vai ganhar um dinheiro, eu vou fazer. E aí eu comecei a empreender, vendendo sonho, vendendo bolo para a nossa Maria, que era a mulher que fazia bolo lá. Uma senhora que chamava Sonho, o nome dela era Sonho e ela vendia sonho. Que assim, ficou marcado na minha história. Depois eu fui vender cheiro verde também na rua, já vendi cheiro verde. Depois já fui vender geladinho também no campo de futebol. Então eu comecei a empreender. E aos 15 anos eu comecei a fazer unha, a fazer cabelo e comecei a empreender já desde nova. E aí eu comecei a ter salão de cabeleireira, ser manicure. Também todo esse processo, porque já entra aí na história de vida. E aí eu fui empreendendo, montei o primeiro salão de cabeleireira que teve da minha cidade, foi o meu. Uau! Lá tinha muitas mulheres que escovavam nas suas residências, mas o primeiro salão que teve na cidade de Gameleira foi o meu. Eu comprei de outra moça de Sítio do Mato, que era uma cidade vizinha, e levei, não era um dos melhores, mas foi o primeiro, né? E aí eu já vendia Avon, Natura, Boticário, vendia cosmético, vendia cama, mesa e banho, mosqueteiro. Tudo que você pensasse, os mascates, eles levavam para me revender. Então, eu virei a sacoleira da cidade. E ali, nessa sacoleira da cidade, também não foi só maravilha. Eu fui julgada ali, mesmo eu trabalhando, estudando, porque eu sempre era mais desenvolvida do que todo mundo. A minha mente, ela era fértil, ela voava. Eu estudava, eu trabalhava, e mesmo assim as pessoas ainda julgavam. Essa mulher é vagabunda, vai para a escola de manhã, vai à tarde, você só anda na rua com essa sacola para cima e para baixo, alguma coisa está fazendo de errado. Então, ali, gente, eu fui julgada, mas mesmo assim eu nunca baixei a cabeça. Eu sabia quem eu era, onde eu ia chegar, e aí eu fui crescendo, 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 crescendo. Vim para São Paulo aos 25 anos de idade. Aqui também eu fui empreender, fui trabalhar na Remasa, vendendo consórcio também. Aí eu fui trabalhar, estudei, me preparei, fui trabalhar no hospital de técnica de enfermagem. E aí, gente, eu comecei a empreender também dentro do hospital. Comecei a vender roupa branca. Todo mundo que me via falava, nossa, mas essa roupa sua é muito linda, branquinha, não tem uma... Eu falava, você quer? Eu vou trazer. Comecei a empreender. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu vendia mais roupa, tinha um melhor salário do que o salário que eu estudei para trabalhar ali. Eu falei, não, eu vou sair do hospital, vou pedir conta, vou sair, porque eu não vou ficar presa aqui para ganhar isso. Eu vendo mais, vendendo as minhas coisas. Aí fui pro Brás. E tá no Brás até hoje. E fui pro Brás, aí eu fui pro Brás trabalhar na banca. Fui ajudar uma amiga minha a vender na banca dela, eu era vendedora dela.
E aí, 15 dias vendendo para ela, eu falei, amiga, vamos ser sócia, porque não dá não, eu quero ser sócia, eu quero ganhar igual você. Aí eu comecei a vender roupa, e aí comecei a fabricar roupa, só que aí foi o meu erro. Eu entrei pela ambição de ver que ela ganhava mais, só que eu não tinha o conhecimento que ela Aquilo que a gente tinha. falou no começo, né? Que Você tem que entendeu? ver. Eu entrei sem conhecer o meu produto. Isso é modinha, eu vou fazer. Eu não criei uma marca, eu não criei uma história ali. Eu estava Isso. fazendo uma história, a história estava vindo à base. Você estava indo na história da outra, né? Sim, e aí eu falei, não, eu tenho alguma coisa errada. Por que que a leg aqui que vende por R$ 20, eu vejo a mesma leg com a marca vender a 200? Eu quero ter uma marca, eu quero ter algo que seja histórico, que seja o meu nome, que seja vindo de mim. E aí veio a Marilu Soares, que foi aí, eu falei, eu vou buscar saber o que é uma marca. Eu fui ver o que era marca, que para mim ter uma marca eu tinha que registrar ela para ser minha. E aí eu fui... Aí entrou o processo, aí entrou esse processo, aí já veio o que estudar, você coach agora, você mentora. Eu sempre quis mais, eu nunca quis estar, eu sempre fui uma pessoa assim, que nada me apega, sabe? Eu mudo de profissões, eu faço planejamento de carreira, eu não tenho medo de Recomeçar. não tô feliz aqui, eu quero recomeçar. Fazer diferente. Todas as minhas profissões eu recomecei. Eu já fui de tudo na vida. Eu já fui cabeleireira, manicure, eu já fui vendedora, eu já fui babá, eu já fui vendedora, eu sou mãe, eu sou esposa. Então, eu mudo todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessa caminhada toda que você falou, que já foi isso, já vendeu, já fez. Você já levou algum calote? Nunca. Não? Perante... Qual que é o segredo? Perante... Porque aí você passa para o outro. Perante a minha Verdade. jornada de Avon, manicure, boticário, Tupperware, nunca levei um calote em Você toda dá a uma minha receita, vida. porque... Não tem ninguém assim que fala, eu devo ela. Só tem um calote dentro da confecção. Um calote. Assim, eu levei esse calote porque ele, na época da pandemia, esse meu cliente, ele comprava muito, ele comprava milhões mesmo, não era pouco dinheiro, não. E eu fabriquei uma mercadoria para ele e ele me deu 2 cheques. Os cheques de outros clientes que comprou na mão dele. E esses 2 cheques, ele voltou. Mas ali era E aí, que... esse cliente também faliu. Isso, então, porque ali naquele tempo, muitas pessoas tiveram situação. Sim. E aí, eu naquele momento, eu fui atrás dele para ele me pagar, mas ele não conseguiu também, ele faliu. Então, o que eu fiz? Eu consagrei ao Senhor. Tá certo. Eu falei, Senhor, eu levei esse calote dele porque ele também passou por um momento difícil. Eu não sei qual era a jornada da vida dele. Eu entreguei para Deus essa dívida. É a única dívida que eu tenho. Então, você dá uma receita, porque assim, eu ouço muitas que falam, estou começando, recomeçando. Agora, tem muitas que desistem por causa disso, porque leva calote. Sim. Dá uma receita. A minha receita para essas meninas, eu sempre fui assim. O que é meu, é meu. O que é seu, é seu. E o que eu vendo, você tem que me pagar. Então, assim, se você tem... Eu estou vendendo um batom para você. E eu senti no coração que eu vou te dar o batom, eu vou te dar o batom. Mas se você comprar esse batom, você tem que me pagar, porque você comprou. E, assim, eu sempre fui muito honesta com os meus clientes. Você cobrava? Eu nunca fui, assim, muito de cobrar. Não? Não. Eu fui sempre uma pessoa de confiança própria. Eu confio tanto em mim que as pessoas não vão me deixar decepcionar. Nossa. Então, assim, a minha confiança é minha. Eu tenho essa confiança dentro de mim. Nessa jornada de vida também, dentro da confecção, eu fiquei com dívida. Quando eu fui mudar a minha transição de confeccionista agora para a minha mudança de vida de mulher que fabrica para mulher que quer ser mentor, que quer montar seus movimentos, eu fiquei com dívida de tecido. E eu cheguei na pessoa e falei assim, eu vou te pagar na minha transição de carreira, eu estou montando um segmento
não tenho condições de continuar com isso. Eu quero aprender agora, eu quero aprender a ter uma marca, verdade. Eu não quero fabricar uma roupa só por vender. Eu quero ter uma roupa que tem uma referência, que tem algo por trás, que tem uma história. E as pessoas olhavam assim nos meus olhos e falavam, parabéns, eu vou te esperar. Esse é o segredo, é a confiança que você tem que ter em você. Porque você era também, isso que você está falando, você também exercia esse princípio da honestidade. Sim. Sinceridade com as pessoas e Sim. as pessoas viam isso em você também. Sim. Porque a dívida, ela não está devendo para você. Ela está devendo para ela própria. Porque quando você deve a alguém, a dívida você só vai ficar cobrando. Mas é só uma cobrança. Mas quem tem a dívida é quem? Quem está devendo. Nossa, é verdade. Quando você olha para este ângulo, é bem profundo. É bem profundo. E qual o conselho que você deixa aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente o nosso público, que a maioria uma boa parte é feminino? Qual o conselho que você deixa para quem quer empreender, embora você já tenha falado aqui, está insegura, não se sente confiança no seu produto, no seu serviço? O que você deixa? Qual a mensagem? Essa semana, eu fiquei todos os dias perguntando assim, nós aqui somos mulheres, nós estamos num público feminino, a maioria aqui tem homens, mas é mais feminino. E aí, todos os dias, eu olhava da janela da minha cozinha e eu estava vendo uma imagem no céu, que é a lua. E aí, eu fiquei perguntando para a lua, empreender é as 4 fases da lua. Ela começa crescendo. Quando você começa a ser empreendedor, com aquela alegria, estou crescendo, estou brilhando. Ela tem um ângulo só. Só que aí ela vai enchendo. É o que nós vamos fazendo. Nós ficamos cheios. E aí vem o quê? A minguante, que ela começa a minguar. Ela começa a diminuir suas vendas, ela começa a diminuir. E aí vem o quê, gente? O estresse, a ansiedade, a desistência, o desespero, a aceleração, que fala, acabou, chega por aqui. Mas aí eu fui olhar novamente. A lua, ela tem 4 fases. Ela pode passar ali, ela começa nova, ela começa crescente, ela começa a minguar, mas ela sempre volta para o novo. E é assim que é nós, empreendedor. E muitas vezes, no desespero de não chegar no novo, né? Quando ela começa a minguar, aí começa a ficar ansiosa, estressada, aí ela desiste. Ela desiste. Muitas desistem nessa fase, então? Sim. Dessa fase da lua minguante. Quando ela está cheia, ela está desesperada, ela já não está suportando mais, a cabeça dela está com um nível de estresse tão alto. Está lá para pagar conta, resolver as coisas, resolver tudo. Muitas resolvem tudo da casa, tudo dos filhos. Esse é o processo que Deus nos dá. Que quando você está cheio, quando ela enche, que ela fica bem grande, e ela começa a minguar, ela diminuir, não é porque você tem que diminuir também, mas é um processo de desinchar, de tirar os estresses, a ansiedade, a aceleração, para que você volta novamente ser nova. Isso, busca mais fé, busca mais renovo, né? Vai cuidar da sua mentalidade. Isso. E aí ela vai sendo renovada. É desse jeito. Ela busca ela para ela mesma. É desse jeito. E se reconecta com o seu Criador. Sim. Né? E ela vem e vai vendo a verdade. Se ela para nessa dominguante que você está falando, para olhar ao redor tudo que está acontecendo na vida dela, ela vai voltar realmente renovada. Vai voltar renovada. Mas muitas não fazem assim, né? Então, por isso que nós somos mulheres empreendedoras, mulheres fortes, mulheres que acreditam. Tem dia que nós, mulheres, queremos entrar dentro de um quarto e não sair nunca mais. Mas, gente, eu já passei por todos esses processos. Teve dia que eu caí ali em desespero, em lágrimas, em choro. Eu tenho tantos vídeos, gente, do momento de desespero. E eu estava escondendo de todos, da minha família, de todo mundo, porque só era meu aquele desespero. E ali, gente, eu vivi a experiência tão grande com Deus. E passar 2, 3, 4 minutos, até meia hora, você ali no seu processo, e você ir no espelho e falar, meu Deus, pouca hora eu estava ali morta e agora eu já estou aqui linda, maravilhosa. É o que eu aprendi nessa semana com a Lua.
Que Por isso que eu maravilhoso, deixo né? essa mensagem para vocês. Que legal. Vocês vão passar pelas 4 fases da vida, mas lembra que sempre por todas essas 4 fases, sempre vai vir a nova. Nossa, Profundo isso. maravilhoso. Essa analogia, essa metáfora, né? Essa forma de olhar, que nós vamos passar pelas quatro etapas da lua, mas vamos passar pelas 4 etapas da estação do ano. E tem aquela estação que as folhas a gente precisa descamar, tirar. Isso, para vir. Algumas crenças, algo que nós tomamos para nós. E ali vem o outono para nos trazer essa introspecção, né? Sim. Esse olhar para dentro. E aí vem abastecido do inverno, que aí as pessoas trazem como uma época ruim, mas para mim é No época ano que é o bom, né? maravilhosa. Sim. Fica mais linda. Aí Fica depois papel vem a roupas. primavera e você começa a ver as folhas que caíram. Quando chega na primavera, elas voltam. Sim, renovado. Folhas, flores, o caule, tudo renovado. E não é diferente com a nossa vida, né? Não é diferente. Porque, gente, quanto mais você olha, eu aprendi mais uma frase. Está escrito na Bíblia que Deus deixa assim: conhecerei a verdade te libertará. Quanto mais eu entendo da palavra de Deus, eu entendo que tudo que há nesse mundo está ali escrito, só que nós não entendemos e interpretamos. A lua ela tem 4 fases. O ano ele tem 4 estações. E a nossa vida tem 4 estações também. Nasce, cresce, produz e morre. Vocês entenderam que as 4 estações da lua, as 4 estações da vida, as 4 estações do ano está ligada em um só ser? Exatamente. Nossa. Por isso que eu digo para vocês, qual é o poder? O poder está dentro da sua mentalidade. Sozinho você não vai. Mas se você tiver estratégia, com mais pessoas, você vai chegar em algum lugar. Exatamente. O que muito que as pessoas estão vivendo é isso. Eles não mudam a sua mentalidade e não quer mudar a mentalidade de outras pessoas. Para que você carregue algo com você, você precisa mudar a mentalidade de muitas mulheres, de muitos homens, para que ele comece a ver a vida da forma diferente. Em vez de ficar criticando a menina que andou com a sacola, a menina que andou isso, em vez de fazer crítica, buscar saber como ela está fazendo e por que ela está fazendo aquilo. É verdade. Né? Foi fácil eu voltar agora para minha terra depois de 20 anos e levar um movimento desse? Muitas questões rolaram na cidade. E aí? Gente, vocês não têm noção. Eita, ela vai voltar, ela vai ser política, ela quer candidatar, ela tem interesses quer o quê? próprios. Mas eu falo para vocês, eu estou embaixo de uma missão. A missão não é minha. Ela foi dada para mim levar para o meu povo, levar para as minhas mulheres empreendedoras. Aí eu entendi a mensagem de Deus. Quando eu cheguei no Brás, eu lembro uma pergunta que eu fiz para mim. Eu estudei minha vida inteira, que meu sonho era ter uma clínica de repouso, de estudar enfermagem, montar a minha clínica e ser uma dona de clínica e cuidar dos meus idosos. E aí eu fui para o Brás. Aí eu falei para Deus assim, mas o que eu estou fazendo neste lugar? Todos os dias eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero ficar aqui, eu não quero trabalhar aqui, eu não quero perder sono, Gente, eu passava a noite inteira acordada, o dia inteiro acordada, eu não quero estar aqui. O que eu estou caçando aqui? Mas eu precisava passar nesse processo para que eu aprendesse, virasse a mulher que eu me tornei e que eu ainda vou me tornar. As mulheres para que eu ainda vou ensinar, que eu vou levar a palavra de Deus, que eu vou empreender, que eu vou ensinar elas a andar nos princípios, eu precisava ir para o Brás. Por isso que eu montei o Pesquei no Brás. Porque ali tem muita história, né? Porque eu passei 20 anos, mas eu passei 9 anos trabalhando no Brás. 9 anos trabalhando, grava isso. E eu montei o Pesquei no Brás, vai fazer 1 ano agora, tem 1 ano de aprendizado. Mas aí é daqueles 9 anos que você estava lá, né? Sim. E aí eu pesquei tudo que eu aprendi hoje, pesquei várias amizades, vários negócios, estou sentando aqui na mesa das nossas rainhas aqui, das nossas pérolas, através da onde? Do Pesquei no Brás. Exatamente. Então, o Pesquei no Brás é um dos projetos
que eu falo para as pessoas, foi fácil montar? Não foi fácil. Eu saí da minha loja para montar um projeto onde eu mostro ali dentro do Pesquei no Brás. Mas é algo que eu vejo que é muito grande. Talvez muitas mulheres, muitas pessoas podem ver pequeno, mas o que Deus me mostra é muito grande, é muito Mas grande. é bem isso mesmo. Quando Deus te dá uma visão, você começa a populhar as coisas que você tem que fazer. E aí você vai vendo caminhos, vai vendo as coisas, as pessoas, Sim. os olhares, Sim. né? Vai vendo os positivos. Sim, E quando você quer fazer uma coisa dessa forma que você está falando, você não vê muito negativo, você vê mais o positivo. você não vê mais, não existe essa palavra negativa para você. É. Quando você transforma sua mente, Deus te chama e você recebe, ele fala, se não for você, eu vou escolher outra. Ele vai escolher. Ele vai me escolher, vai escolher a Val, vai escolher você. Só que assim, se você não viver e passar no processo e chegar no meio do processo e falar, não quero mais isso não, não aguento, não, eu não aguento isso aqui não, eu vou voltar para onde eu estava. Aí ele já fala assim, ela não foi o forte o bastante, eu vou escolher outra. Ele vai outra, então ele vai sair escolhendo mulheres. E eu acredito que nós estamos vivendo na melhor época da vida, nós estamos levantando gerações, Sim, nós estamos isso. levantando mulheres, nós estamos levantando homens. Gente, vocês não viram o avivamento que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas trazendo o nome de Deus. Eu falo para vocês, não importa da forma que as pessoas estão levando, o importante é que está falando do nome de Deus. Estão tendo uma intimidade, eu vejo isso, né? Sim. Estão tendo uma intimidade diferente com Deus, né? Estão começando realmente a fazer aquilo que o João falava. Eu conhecia de ouvir falar. Sim. Né? Mas, eu acredito. Agora, conhecer de andar, de ver Sim. as experiências, viver a sua. A minha. Porque tem muita gente que está ali pregando só a experiência do outro. Falando que o outro viveu o milagre do outro. Não tá feito o Pedro estava lá no barco e foi ele que viveu andando no mar com Jesus. Sim. Foi ele. Ele provou disso. Então, as pessoas agora estão experimentando. Eu acredito tanto nessa nova geração. Eu acredito tanto nesses jovens. Eu acredito tanto nessas mulheres. Nessa nova geração, que muitas pessoas falam assim, essa nova geração não serve nada, essa nova geração. Eu desconcordo, eu acho que vai ser a geração mais próspera. Eu acho que vai ser uma das gerações mais prósperas do nosso mundo, vai ser essa nova geração. Né? Porque eles são uma geração diferenciada, uma geração que tem visão, só que a forma que eles agem, muitas pessoas não entendem. Sim. Igual eu falo para vocês. Eu voltei para a minha cidade, lá levei o movimento, agora eu já estou até convidando a nossa psicóloga, né, para ir para o meu movimento. Vocês acreditam que a minha geração, que eu saí de lá, as mulheres de 45 anos, foi as mulheres que me receberam? Nossa. Quem me recebeu foi essa nova geração. Eu estou falando com nova geração, eu estou falando com meninas lá de 20, 25 anos, a mesma idade que eu saí de lá. Porque aquelas que ficaram lá, que são da sua idade, ficaram lá, o pensamento delas é outro. Né? É outro. Então, essa nova geração, eles estão querendo, eles entenderam a mensagem que nós hoje carrega, que é levar o empreendedorismo com propósito, não saindo dos princípios, mas sim trazendo um olhar diferente. Justamente. E você sabe... você que é uma conterrânea e que hoje é uma inspiração. Chegando lá é uma inspiração, porque tem toda uma história da Mari lá. Sim. Toda uma história de uma situação, de uma criança que precisou sair, que tinha lá dentro das suas necessidades básicas, né? Sim. Essa dificuldade de suprir essas necessidades básicas. Você precisou se movimentar, fazer tudo isso. E hoje, aquela menina... pobre, aquela menina que vivia numa situação, hoje está chegando lá como alguém que está inspirando, levantando, como uma mentora, né? E o quanto que as pessoas, a geração de hoje que olha para você, elas estão encurtando o caminho. Não vão precisar passar por tudo isso, todos os processos que você passou. De certa forma, elas já estão aprendendo como ir já
lá, ó, na fonte Na certa. fonte. Não vai ficar pingando aqui, pingando aqui, pingando aqui. Não. Porque você passou pelo caminho e agora você está voltando lá para ensinar. Olha, eu estou aqui para ajudar a encurtar o caminho. Como que você se sente sendo uma encurtadora de caminho? Ah, nós estamos criando um vocabulário aqui, né? Criando aqui um vocabulário. Como que você se sente? Atalho, né? Esse Fazendo atalho. atalhos. Estamos cortando o atalho. Olha, você não Fazendo precisa atalhos. ir vender bolo, abrir um salão, ser manicure, ser cabeleireira, vender sonho. Você já pode sair daqui para aqui. Porque eu vou te ensinar o como. É verdade. Como? É forte, né? É forte isso. Sei. Olha, eu hoje sinto privilegiada por Deus, por estar voltando e levando. Tá sendo fácil? Não tá sendo fácil. Porque você ser uma visionária e acreditar eu acredito mais nas pessoas do que as próprias pessoas pessoa, Acredita acreditam nela. nela. Eu sei dos potencial nela. Eu fui em dezembro e conversei com muitas pessoas. Eu falei, gente, a minha cidade está muito evoluída, as pessoas muito inteligentes, eles têm que expandir o seu negócio deles. Então, é igual você falou, eu estou sendo uma encurtadora de caminho. Eles não precisam passar o que eu passei para chegar até aqui. Eles podem ir direto. Então, eu lancei até a minha fala com eles, são isso. Eu sou a ponte e vocês vão atravessar. Se chegar do lado de lá, vocês ter dificuldade, eu vou pegar na mão e andarei com você até um seguinte trajeto. Esse trajeto que eu quero dizer é assim, se sentiu dificuldade, eu vou segurar na mão e vou ensinar tudo bonitinho. Mas quando chegar no meio do caminho, eles vão ter que andar sozinhos. Dar os seus próprios. Fazer as suas próprias histórias. Meninas, gente, eu tô encantada. Meninas de 21 anos que eu deixei, criança, hoje, elas estão com seus próprios negócios. É surreal. Mulheres que eu deixei com 12, inclusive uma, no meu primeiro movimento, que foi Dia Internacional da Mulher, uma era sacoleira. E ela falou assim para mim, tia, que o que assim mais me encantou, ela falou assim, o meu sonho é ter uma loja. Aí eu falei, mas você está esperando o quê? Se é o seu sonho, vamos realizar. Mas eu não tenho recurso. Eu falei, vai do jeito que você estiver, só não arrega. E realmente ela fez o que a minha palavra, a força foi dela. Ela veio, comprou a mercadoria dela e foi lá e montou sua loja. Olha! Nós já temos resultado que o meu movimento naquele lugar já teve progresso. Já teve meninas que montaram seus negócios, já mudaram a mente. Então, mulheres que já estão mais vivas, mulheres que não sabiam o que era uma caminhada, mulheres que não sabiam o que era ser de casa, mulheres que estavam vivendo presa dentro da religião, por conta que a religião... Ai, a mulher que é cristã não pode fazer academia, não pode fazer exercício físico, mas pode tomar um antidepressivo? Ixi. Vocês entenderam? É a realidade de agora. Então, hoje, eu sou uma empreendedora que eu carrego não mexendo só com o várias empreendedorismo, mas também eu cuido da mente, o corpo e o espírito. Eu ensino as mulheres a correr, eu ensino as mulheres a fazer exercício físico, eu ensino as mulheres a se posicionar na internet. É igual você antes fala assim, eu não sabia nem me expressar, falar, porque a voz não saía em público. Isso. Hoje você é o quê? Uma apresentadora. Gente, olha que isso. Então, as mulheres estão evoluindo. E eu falo para vocês, acredita em você. É isso aí. Acredita. É isso aí, gente. É uma pena que passa tão rápido, nós já estamos encerrando. Agora nós vamos centralizar naquela câmera ali para deixar um recado muito especial para nossas conterrâneas baianas que também vão nos assistir depois, né? Aí na Bahia aí já vai um cheiro para todas vocês. Eu vou estar aí com vocês pessoalmente, hein? Meu coração queimou, então vamos estar aí. Agora, Mari, deixe aí uma mensagem de encorajamento, de inspiração para nossas conterrâneas de todo o Brasil e do mundo que nos acompanha. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, mulheres, e para vocês, homens, também, que vão assistir esse programa. A primeira coisa que você tem que acreditar é em você, no seu negócio e na sua vida. E fazer a pergunta para você. O seu propósito
pode mudar a vida de outra pessoa. Você sabia que você, sozinho, possa ser que você não vai tão longe, mas se você tiver alguém para te empurrar e te levar, segurar na sua mão, você pode conseguir. Eu aprendi essa semana uma frase num filme. A moça fez uma pergunta e perguntou, por que você vai fazer isso? Ela respondeu, porque é o que eu sei fazer de melhor. E o que eu sei fazer de melhor hoje, gente, é ensinar e falar. E o que Deus falou, você não vai ficar calada, porque o que você sabe fazer melhor é falar. Então, eu vou falar, não vou me esconder mais. E acredita que o que eu sei vai servir para te ajudar. O que ela sabe vai servir para me ajudar. O que ela sabe, então, eu não sei fazer tudo sozinha. Então, é ter uma estratégia de mulheres e de homens para que você leve a sua empresa nos princípios que o Senhor já consagrou. Basta nós acreditar que há um Deus que cuide de todos nós aqui na Terra. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, aqui já queremos deixar um recadinho bem especial aqui do nosso Voz da Sabedoria para o seu coração. Antes de você dar qualquer passo, consagre, apresente ao Senhor. Senhor, qual me mostra? Ele vai te mostrar, ele vai falar como que Deus fala comigo no meu coração, na minha intuição, na minha alma. Ele vai falar o que você precisa fazer, quais são os passos, quem é o meu público, como direcionar o meu nicho. Me revela e o Senhor ele vai te mostrar não só o nicho, mas ele vai te mostrar qual é a plataforma que você vai acessar. Ele vai te mostrar qual é a idade, ele vai te mostrar aonde que está as pessoas que irão fazer parte da sua vida, dos seus clientes e fornecedores. Então, é muito importante trazer isso. E pense, fale, diálogue, procure pessoas, tenha referência. Procure aqui bons podcasts. Nós temos aqui o nosso Voz da Sabedoria. Tem muitos podcasts bons aqui no YouTube. Procura, tem boas leituras, tem bons audiobooks. E vamos evoluir junto, não é isso, Adelita? Agora a Adelita vai deixando aqui para vocês uma mensagem muito carinhosa, que é a nossa inspiração. Eu só queria falar assim, que, como a Bandiane falou, que tem muitas coisas pela internet para você fazer. Tem até cursos gratuitos que você pode fazer, né? Tem pessoas aqui que podem fazer. Então, assim, nós somos é uma geração que veio para fazer a diferença aqui, né? Eu estou aqui fazendo a diferença. Então, a palavra de hoje é: comece fazendo. Faça, né? Faça algo que é a sua essência. Aquilo que vem, que queima, né? Como queima lá dentro. Então, seja aquele que vai começar hoje. Não deixe para amanhã. Procura a menina, né? Que ela entende de várias coisas de empreendedorismo. Procure alguém para fazer algo novo. Então, faça você hoje algo novo. Não fique só no louvor, né? Vá lá e faça. É verdade. Que você possa viver o novo de Deus a cada dia. Sim. Não é só orando. Orar vai ajudar, mas tem que ter ação. Haja hoje, né? Não espere para amanhã eu começo, segunda-feira eu vou para academia, né? Conversa, isso é uma mentira. Então, confie em você mesmo e faça algo novo, né? Você pode. Que Deus te abençoe. Até a próxima, né? E antes, vamos pedir para nossa convidada deixar as redes sociais, né? Exatamente. Hoje, gente, vocês me encontram no @pesqueinobras, @Marilu Soares, e o telefone de contato é 11 99726 5579. Vamos para Bahia. Quem aí gostaria de ter uma assessoria, uma mentora de conhecimento aí dentro do ramo do empreendedorismo, pode chamar, que a nossa equipe está aqui pronta para atender vocês. Assessoria no Brás, logística, que gostaria de ter assessoria no Brás, temos também assessoria no Brás. Estamos aqui para ajudar mulheres a empreender e levantar, e acredita em você. É isso aí. É isso aí. Até uma próxima, gente.